O sertão nordestino sempre foi um território de extremos. Entre o calor implacável, o vento seco e a terra rachada, a vida dos homens era marcada pela luta diária, pela sobrevivência e pelas histórias que atravessavam gerações. Mas, mesmo nesse ambiente hostil, surgiam figuras que se destacavam não apenas pela coragem, mas pela astúcia, pela lealdade e pela determinação em seguir códigos próprios. Entre essas figuras, Lampião se tornava lenda, conhecido não apenas pelo medo que inspirava, mas pelo respeito que impunha a quem confiava nele. Naquele período, uma prisão simples em uma vila do sertão se tornava o centro de tensão e medo. Um dos homens de confiança de Lampião, seu braço direito, havia sido preso injustamente, acusado por circunstâncias que poucos compreendiam. Para Lampião, aquele não era apenas um amigo, era um companheiro que conhecia segredos, estratégias e a essência do cangaço. A prisão simbolizava mais do que a detenção física. Era uma afronta à lealdade que sustentava todo o bando. A decisão de agir não era apenas questão de força, mas de honra e de manter a confiança viva dentro de seu grupo. Lampião estudou cada detalhe da vila, observando silenciosamente o movimento das ruas e das guaritas. Homens armados vigiavam a prisão. O delegado mantinha o semblante rígido e o silêncio pairava como uma camada espessa sobre o lugar. A população, consciente do poder do cangaço, mantinha distância, mas rumores corriam rápido. Falavam do homem preso, do clima tenso e da possibilidade de algo acontecer naquela noite. Cada informação era uma peça que Lampião encaixava mentalmente, planejando o ataque sem alertar desnecessariamente seus próprios homens ou a vila inteira. Quando a noite caiu, o sertão parecia prender a respiração. O vento soprava entre as veredas, carregando o cheiro da terra seca e das fogueiras distantes. Lampião e seu grupo aproximaram-se silenciosamente, usando trilhas pouco conhecidas e sombras que se mesclavam com o breu da noite. Cada passo era calculado, cada respiração controlada. O ataque não era apenas uma demonstração de força, era uma operação cirúrgica, planejada com cuidado para evitar vítimas inocentes e garantir o resgate de quem realmente importava. Ao alcançarem a prisão, a tensão aumentou. Os guardas percebiam a movimentação, mas não conseguiam compreender a magnitude do que se aproximava. Lampião, conhecido por sua capacidade de manter a calma sob pressão, ordenou posições estratégicas. O silêncio se tornou quase palpável, interrompido apenas pelo som distante de cães e pelo ranger de portas antigas. A preparação para o ataque envolvia não apenas armas, mas inteligência, distrações, posições de vantagem e a capacidade de reagir rapidamente a qualquer movimento inesperado. O confronto começou com disparos rápidos e precisos, cuidadosamente calculados para intimidar, mas não matar em excesso. O clima era de tensão máxima. O cheiro de pólvora misturava-se ao da terra seca, e o eco dos tiros se propagava pelas ruas desertas. Guardas tentavam reagir, mas encontravam resistência organizada e inesperada. Lampião, com sua experiência e conhecimento do território, conduzia a operação com precisão. Cada corredor da prisão, cada sala e cada cela era um desafio a ser superado, e cada movimento dependia da coordenação e da confiança entre os membros do bando. Quando finalmente alcançaram o homem preso, o sentimento de alívio misturava-se à adrenalina da operação. O braço direito de Lampião estava ferido, exausto, mas consciente de que a lealdade havia prevalecido sobre o poder da prisão. A saída exigiu ainda mais cuidado. Guardas tentavam cercar a fuga, mas Lampião conhecia cada atalho, cada vereda, cada ponto onde a geografia do sertão poderia ser usada a favor do bando. A operação, que começou como um resgate, tornou-se, aos olhos de quem observava à distância,
Um verdadeiro espetáculo de estratégia, coragem e audácia. Ao atravessar a vila e desaparecer nas veredas do sertão, Lampião consolidava não apenas a liberdade de seu companheiro, mas a própria lenda de um homem que respeitava códigos e valores. O resgate do braço direito era uma demonstração clara de que a confiança dentro do grupo valia mais do que qualquer ameaça ou poder externo. A notícia se espalhou rapidamente, reverberando pelo sertão, aumentando o respeito e o temor diante da figura de Lampião. Cada aldeia, cada estrada, cada vereda guardava agora o eco daquele episódio. Nos dias que se seguiram, a história foi contada e recontada, sempre com variações, mas mantendo a essência. A coragem, a inteligência e a lealdade prevaleceram sobre a força bruta da prisão e das armas. Moradores relatavam que o vento parecia sussurrar os passos do cangaceiro, que sombras se moviam como se seguissem a lenda e que o sertão inteiro guardava a memória daquele resgate. Lampião não apenas salvou seu homem de confiança, mas enviou uma mensagem clara. Honra, lealdade e estratégia valem mais do que qualquer ameaça externa. Décadas depois, o sertão ainda reverbera com ecos desse episódio. Alguns afirmam ouvir passos e rumores durante a noite, lembrando a ousadia e a disciplina do cangaceiro. Para historiadores e pesquisadores, o episódio representa um estudo fascinante da liderança, do código de honra do cangaço e da forma como figuras como Lampião conseguiam impor respeito sem depender apenas da violência. O resgate do braço direito é lembrado como exemplo máximo de coragem, estratégia e lealdade, uma narrativa que atravessa gerações e que continua a alimentar a memória viva do sertão. A operação histórica, cuidadosamente planejada e executada, é um lembrete de que o sertão nordestino, com todo o seu calor, poeira e silêncio absoluto, não era apenas cenário de conflitos, mas palco de histórias que combinavam estratégia, coragem e códigos de honra. Lampião e seu bando mostraram que a inteligência e a lealdade podiam superar obstáculos que, à primeira vista, pareciam insuperáveis. E mesmo hoje, ao falar daquele episódio, moradores, estudiosos e curiosos sentem o peso da coragem e da audácia que marcaram aquele dia, ecoando pelo sertão como um testemunho do que significa realmente liderar e proteger quem se confia.